E na coluna de entrevistas, eu vou entrevistar Tereza Machado, a gestora da Escola Senador, ao qual nós preparamos o jornal Antenados. Bem, essa entrevista tem como objetivo mostrar para os alunos a personalidade de Tereza Machado como gestora nesta escola, podendo assim esclarecer aos seus alunos a preocupação que a gestão tem com eles. Tudo bom, Tereza? Tudo bem. Eu vou fazer aqui umas perguntas em que você pode mostrar sua personalidade como gestora para os seus alunos aqui da escola. Ok. Bem, Tereza, nós chegamos a algumas conclusões. Como você chegou à direção e por quê? Veja bem, se eu fosse contar, é uma longa história, né? Se eu fosse contar, iríamos tomar quase todo o tempo da entrevista, mas resumindo, eu posso adiantar para vocês que eu fui uma das primeiras professoras dessa escola, né? E fui gestora dessa escola até 2000 mais ou menos. Mas em 2005 houve a eleição, né? Onde a democracia falou mais alto, as pessoas da comunidade, da escola, tanto a comunidade como os pais, os alunos, estavam ansiosos, né, por mudanças, e nós fomos uma opção. Então nós temos esse compromisso com essa comunidade que nos elegeu e que nos fez, né, nos confiou essa tarefa, nos fez chegar até o cargo, como você está dizendo, como é que nós chegamos até aqui. Nós chegamos porque a comunidade queria mudança. Né? E eu tive o privilégio de ser eleita em 2005. Ok. Agora, Tereza, nos conte como que é a sua rotina aqui na escola. Bom, a nossa rotina, primeiro eu teria que falar que, como eu fui eleita democraticamente, o nosso processo de gestão também é democrático. Né? Então, tudo que nós fazemos e todas as funções realizadas dentro da escola, ela é partilhada com os segmentos da escola. Então, cada um tem a sua tarefa e a sua função. Então, eu não dirijo sozinho, eu dirijo com equipe. E eu costumo sempre falar, nós não trabalhamos para mim, nem para fulano, nem para ciclano. Trabalhamos juntos para a nossa comunidade. Né? Então, é isso que faz a diferença. Então, nosso dia a dia, ele é partilhado. Então, todos são comprometidos com a escola, porque a gestão democrática, ela não se limita à figura do diretor, mas a todos os funcionários, desde o funcionário da limpeza até a gestão. Então, cada um tem sua função específica e todos nós somos um pouco gestores, inclusive os alunos. Bem, nós sabemos, Tereza, que vai haver eleição novamente. E você pretende se candidatar e quem sabe aí poder ganhar de novo? Eu tenho um compromisso, como eu já disse a você, com a nossa comunidade. Então não é Tereza quem vai querer se eleger. Se a comunidade achar que essa gestão, como se diz o ditado, né, em time que está ganhando não se mexe, então, se a comunidade achar, né, e aprova, que é o que nós sentimos realmente, que nós devemos continuar porque está dando certo o nosso trabalho, então é a comunidade quem vai indicar a nossa permanência. Não. Aí Tereza vai fazer a simplificação? Vai, né? Tereza vai participar do processo seletivo. Agora, quanto à vontade do povo, isso vai pesar muito. Porque se nós sentimos que o nosso trabalho não está condizente, né, com o que a comunidade espera de nós, eu não chego nem a fazer, né, a seleção simplificada. Ok. E se você for diretora, gestora novamente, o que você pretende fazer para melhorar a estrutura, a educação na escola? Veja só, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Agora, infelizmente, tem muitas questões que fogem à nossa alçada. Então, o que nós podemos fazer, nós estamos fazendo e tenho certeza que nós fazemos bem. Quando eu digo nós, porque, como eu disse anteriormente, eu não trabalho sozinha, nós trabalhamos em equipe. Então, o que diz respeito à competência da gestão, nós estamos fazendo. Porém, a gente fica, às vezes, engessado quando nos deparamos com fatos que não podemos resolver. Então, não é fácil, né, você dar segmento, você dar continuidade à gestão quando não tem algo que não é, assim, que não está dentro da sua competência resolver, tá entendendo? Okay. Então isso nos deixa muito triste. Agora, o que diz respeito a nosso trabalho, nós vamos dar continuidade e fazer cada vez melhor. Eu acredito que essa escola, ela realmente resgatou a sua referência de qualidade após a nossa gestão. Tenho certeza disso.
Sem contar, gente, que antigamente o senador ele era visto de uma outra forma. Uma forma totalmente brusca. Que era uma escola, quem via de fora achava que a escola era um lugar onde havia drogas, essas coisas. Mas hoje, desde 2000, né, a sua eleição? 2005. Isso, desde 2005, que Tereza foi eleita, ela lutou para tentar melhorar, mudar o ponto de vista para a comunidade. É isso aí. Agora, Tereza, e se você não for selecionada como gestora, você pretende fazer o quê? Bom, eu já tenho tempo para aposentadoria e tenho muita coisa para fazer, mas não vou parar por aí. Deverei fazer alguma coisa, talvez até mesmo na área de educação, né? Ou em outra situação que eu possa contribuir, eu estarei lá, né? Agora só desejo que a pessoa que for assumir, que me substitua, que não quebre esse elo, né? Que dê continuidade, porque só a educação transforma o homem, né? E através dela que a gente pode garantir uma comunidade de pessoas, de valores, né, de pessoas que têm a bagagem para o enfrentamento da vida, que não é fácil, né? De repente na escola nós vemos muitos alunos como vocês, né, que estão aí lutando, né, que querem galgar um degrau, que querem chegar a algum lugar, ter um lugar ao sol. E nós vemos também, às vezes, de repente, o contrário, nossa juventude perdida com a questão da droga, né, da desestrutura familiar, delinquência juvenil, né, gravidez precoce, prostituição. Eu não me resumo, quando eu falo isso, eu não resumo só a Escola Senadora Pessoa de Queiroz, eu falo na questão estrutural da educação hoje em dia. Infelizmente, nos deparamos com esse quadro, né, e para nós que somos educadores, isso pesa muito assim na nossa realização enquanto educadores. E sem contar, gente, que a Escola Senador, ela criou meios de tentar instruir os nossos alunos, como eu mesmo participei de congressos aqui, eu mesmo participei de várias palestras que a gente sempre tenta instruir, não é isso? Os alunos, para tentar se prevenir sobre a questão de gravidez. A gente dá uma palestra, sobre as drogas, tentando mudar o ponto de vista dos alunos sobre essas coisas. Tereza. Só um parênteses, quando você fala isso, a gente não pode deixar também de parabenizar os nossos professores que têm se empenhado também nesse trabalho com os alunos, né? Aquelas viagens que o professor Francisco fez para mostrar a valorização profissional, o quanto é importante, não é? A professora Benedita, que está sempre trazendo palestras sobre bullying, não é? A professora Sônia, que trouxe ao pessoal da PM para falar sobre segurança, não é? Sobre como os jovens devem se comportar diante da agressividade da droga, né? Do traficante que chega perto. Eles explicaram de uma forma muito assim, acessível à compreensão. Isso é muito bom. E a nossa escola, ela está de parabéns, porque tem professores comprometidos, né, que fazem esse trabalho com os alunos junto com a escola. Isso é exatamente, professores que serão um compromisso com a escola de instruir esses alunos. Beleza, agora explique pra gente quais são os pós e contras de ser gestor de uma escola. Os pós e contras, eu não estou entendendo muito bem. Você quer falar o lado positivo e negativo, é isso, né? O lado positivo da coisa é você se apaixonar pelo que você faz. Eu costumo dizer que eu sou uma eterna apaixonada pela educação e acredito na educação, né? E acredito que todas as pessoas que se dedicam à educação, ela precisa primeiro amar essa profissão, porque é uma profissão crucial, não é fácil ser professor, ser gestor, e está tudo no mesmo contexto, né? E o lado negativo é justamente isso, quando a gente se depara com algo que a gente quer fazer muito e de repente a gente se vê numa situação em que você não pode, não está ao seu alcance de resolver, tá entendendo? Então isso aí, sem falar muito assim sobre a valorização. Poxa, a gente faz uma faculdade, a gente estuda tanto quanto um médico, né? Talvez não tanto quanto um juiz, um advogado estuda bastante letras, essas coisas. Mas muitos professores, nós temos professores aqui inclusive que têm mestrado, mas a valorização ainda está muito aquém, né, do merecimento de muitos professores. Bom, gente, é isso aí. Esta foi a entrevista com Tereza Machado, a diretora da Escola Senador Francisco Pessoa de Queiroz,
que seu compromisso com a comunidade, com a própria escola, de edificar a educação e transformá-la. Tereza, você pode falar alguma coisa para os seus alunos que estão vendo agora? Pode deixar alguma mensagem? Então, para os nossos alunos, a nossa mensagem é dizer que a vitória é daqueles que não param, daqueles que seguem sempre em frente. Né? Porque, como diz os jovens, né, a fila anda. Né? E o nosso maior desejo, e o que mais realiza um educador, é saber que amanhã, né, o seu aluno estará, né, galgando um lugar, um degrau a mais, né? Como nós vemos muitos dos nossos alunos. Essa semana mesmo eu tive a informação de uma de nossas alunas que conseguiu, hoje ela é uma pessoa independente, né? Conseguiu botar o próprio negócio dela, né? A menina Edna conversando comigo, e tantos outros alunos que nós vemos, nós encontramos e percebemos que realmente foi fruto da Escola Senador, foi fruto nosso, né, de nossa educação, e hoje eles estão bem melhor. E nós percebemos que nós temos alunos que estão aí lutando, né, para um vestibular, muitos já estão no Senai, naquele programa do governo federal, que é o PROMAP, né? PROMIP, é o PROMIP. Né? Muitos de vocês conseguiram a inscrição, graças a Deus, né? E estão seguindo em frente. E nós desejamos que tanto vocês quanto os outros também, eles possam ter essa visão, essa clareza de que só através da educação ele poderá chegar a algum lugar. É isso aí, gente. Obrigado e até a próxima.